aí, meus amigos? Tudo bem? Graças a Deus estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast Falando de Fé. E hoje eu tenho certeza que Deus tem um recado especial para a sua vida. Hoje nós vamos aqui entrar num debate muito gostoso para falarmos da palavra de Deus a respeito do chamado. Tem muita gente que está nos acompanhando que até faz as coisas para Deus, mas não tem muita ideia de como que isso aconteceu, de como que isso brotou no coração das pessoas. Eu sou sincero contigo, pode ser que depois desse episódio tem pessoas que venham a se firmar, tem outros que cheguem àquela conclusão. Acho que é melhor eu parar um pouquinho e fazer um cálculo, recalcular a minha rota, que eu possa estar sendo a pessoa certa no lugar errado. Isso acontece muito. Talvez eu já falei com muita gente nesse tempo que eu estou no pastorado, que era a pessoa correta, mas estava fazendo a coisa errada. Pessoas que estavam lutando por uma coisa e na verdade não era nada daquilo. E para poder tocar nesse assunto tão sensível, né, sobre que é o chamado das pessoas, eu tenho hoje aqui o nosso amigo Ricardo. Ricardo é o nosso líder de obreiros aqui da sede estadual e ele que treina os obreiros. Então o Ricardo hoje vai participar comigo aí e vai compartilhar um pouco da sabedoria que Deus deu para ele. Tudo bem, meu irmão? Glória a Deus, pastor, tudo bem, graças a Deus. É um privilégio muito grande estar aqui participando hoje com o senhor desse programa. E a gente está aqui justamente para poder falar um pouco desse chamado para as pessoas, do que é o chamado de Deus, sensibilizá-los da palavra de Deus para poder atenderem perfeitamente à vontade de Deus para a vida delas. Uma coisa importante, Ricardo, é que toda pessoa que é chamada, ela foi vocacionada para treinar a outros, né? Isso. Ela foi chamada por Deus e ela tem que ensinar as pessoas como que é o caminho para que se chegue àquela consciência de que estamos agradando ao Senhor. E antes da gente falar um pouquinho da palavra, vou perguntar um pouquinho sobre a sua trajetória. O senhor está na igreja há quanto tempo? Pastor, estou na igreja há pouco mais de 14 anos já. 14 anos. E desses 14 anos, quando foi que você descobriu que você tinha uma vocação? Pastor, bem no começo, na verdade, até mesmo quando eu comecei a frequentar a Igreja da Graça, eu trabalhava numa empresa de supermercados famosa aqui de São Luís, e eu lembro de que sempre antes de começar o trabalho, o pessoal reunia e cada um fazia uma oração, né? E teve um dia que eu fui chamado para fazer a oração e para pregar uma palavra. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou pregar nesse dia? E eu lembrei da pregação do pastor, e eu vim, fiz a pregação, estava me convertendo ainda, e ali eu já senti que eu tinha um potencial para poder fazer a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus, pregar para as pessoas. Eu lembro que foi algo que no dia eu me emocionei muito, eu percebi. Eu falei, puxa vida, Deus quer que eu faça mais do que ser um membro. E na época eu já estava frequentando a igreja, já estava crescendo, aquilo já tinha colocado como uma semente no meu coração e foi se desenvolvendo, né? Depois de um tempo me converti aqui na Igreja da Graça, através dos meus pais. A gente vinha de uma miséria muito grande, brigas dentro de casa, problema no casamento do meu pai com a minha mãe. Só que meu pai foi o primeiro que se converteu. Foi uma situação engraçada, o missionário ele veio fazer um culto. Nós trabalhávamos, pastor, com banda de forró. Olha, nós tínhamos uma banda de forró. Jesus te salvou mesmo, porque não ficou traços não, né? Graças a Deus, pastor. Que bom. E eu lembro que, na época, um pastor da igreja foi lá em casa para poder alugar instrumento de som, palco, som, para poder o missionário vir fazer um evento lá no Multicenter Sebrae, lá no Coafuma. E eu lembro de que quando ele veio, meu pai foi para essa reunião, ele estava assessorando o pessoal com aluguel do som, de palco e de tudo. Naquele dia, ele pediu para o pastor, ele falou, pastor, posso vender água? Posso vender água no evento lá para os irmãos e tudo? Ele falou, só não pode vender cerveja, irmão. Mas se for vender água, refrigerante, pode. E eu lembro, pastor, que quando ele voltou de lá, ele falou para mim de que o que ele arrecadou não tinha pago nem o gelo, que ele tinha botado no isopor. Mas naquele dia ele recebeu a palavra. Ele recebeu a palavra que foi a transformação dele. E eu vi a transformação na vida dele, eu vi a mudança na vida do meu pai. E quando eu vi essa transformação, eu falei, pô, eu quero esse Jesus para mim também. E comecei, veio primeiro ele, depois veio minha mãe, se converteu, aí depois da minha mãe veio minha irmã mais velha e por último agora se batizou aqui a minha irmã caçula. Então hoje todos nós estamos na presença do Senhor, né? Muito bom, muito bom. Isso é para você que está assistindo aí, para você entender que
Deus ele vai influenciando pessoas através de um bom testemunho. Você vê como é que é o negócio? Como é que começou o relacionamento da família dele com a igreja? Através do aluguel do equipamento de som. Então você vê que Jesus usou aquilo ali para atraí-los e veio uma família inteira. E dentro dessa família começaram a surgir vocações, né? Tem o Ricardo que está à frente, né, desse trabalho com os obreiros. O Ricardo já até, né, pregou em algumas das nossas comunidades, mas agora ele está aqui responsável por treinar os obreiros da sede e, né, futuramente nós vamos expandir todo esse treinamento para o estado do Maranhão como um todo. E assim como despertou dentro dele essa chama de querer fazer algo para Deus, você está aí assistindo e também deve estar pensando, mas como que é isso? E eu quero, nesse dia aqui, trocar uma ideia aqui com o Ricardo e falar de algumas maneiras que Deus usa para chamar as pessoas. Você sabe que, Ricardo, eu me converti na igreja no ano de 2003 e eu lembro que com uns 3, 4 meses de igreja, assim, o pastor determinou na igreja que todo obreiro tinha que ler a Bíblia toda. Ele falou, vou dar para vocês 3 meses para vocês lerem a Bíblia inteira. Quem não lê a Bíblia inteira não pode ser obreiro. E eu lembro que eu falei, eu vou começar logo. Eu não vou esperar, né, chegar na última semana. Eu vou começar a ler a Bíblia no dia seguinte. Já aí comecei a ler e só deve explicar isso aí para os irmãos. A gente começa lendo o Novo Testamento e depois a gente parte lá para o Antigo. Eu li todo o Novo Testamento, li as cartas. Quando eu cheguei no capítulo 3 de Êxodo, meu coração queimou e eu lia a chamada do Moisés e tudo aquilo que Deus ia falando com Moisés, aquilo ia batendo dentro de mim e eu começava a chorar. Eu não tinha ideia que eu seria pastor, que eu seria, né, hoje na minha posição de líder da igreja aqui no Maranhão, mas eu sabia que Deus estava querendo que eu fizesse alguma coisa em prol das pessoas. Que a chamada de Moisés aconteceu dessa forma. Você vai fazer o que, Moisés? Você vai libertar o meu povo. E naquele dia eu comecei a entender que Deus estava construindo dentro de mim uma vocação. E como eu disse, até aproveitando, né? Essa é uma das maneiras que Deus chama. Você vê que interessante. Lá no livro de Atos capítulo 7, quando Estevão está dando testemunho, ele fala que o Moisés ele entendia que ele seria um libertador. Só que como que ele foi fazer a libertação? Verdade. Através da força do braço. Foi lá e matou um egípcio. Quis fazer a coisa certa da maneira errada. Ele tinha já dentro de si uma coisa o provocando. Aí o que acontece? Isso aconteceu quando ele tinha mais ou menos 40 anos. Ele tem que fugir, né? Ele vai lá para Midian, ele conhece lá o Jetro, a família do Jetro, casa-se, tem filhos. Passam-se 40 anos e Deus o visita para lembrá-lo. Você tem uma tarefa, você tem uma missão. E o Senhor Deus aparece naquele fogo daquela sarça e fala, você vai fazer aquilo que já estava dentro do seu coração, só que agora você vai fazer na minha força. Porque com 40 anos, o Moisés, treinado no Egito, era um homem forte. Se as pessoas não obedecessem, o que ele ia fazer? Verdade. Ele ia dar um peteleco, né? Não obedece, eu te dou um tabefe aqui. Como é que vocês falam aqui? Um bog. Te dou um bog, exatamente. Só maranhense que entende essas loucuradas aí. Então, passaram-se 40 anos, o Moisés já um senhor de idade, já estava começando a enfraquecer fisicamente, mas uma coisa importante a gente tem que entender, não é o estado físico que vai determinar, mas o coração disposto a obedecer, né? E Deus trata ali com ele, e Deus o comissiona e o designa para que ele vá cumprir aquela tarefa. E o engraçado, pastor, é quando a gente vê a capacitação de Moisés, né? Logo bem no início, quando ele vê a sarça ardendo, ele olha para a sarça, aquela curiosidade que ele vai chegando perto e Deus dá logo um puxãozinho de orelha. Moisés, tira as tuas sandálias, que o lugar onde você está é santo. Quando ele percebe, né, ele tenta esconder o rosto, a palavra fala de que ele percebeu o grau da santidade daquilo, do quão sagrado era aquilo. Ele começou a esconder o rosto, só que Deus aos poucos foi capacitando Moisés. Depois Moisés não era o cara que estava mais escondendo o rosto, mas era aquele cara que estava pedindo, mostra-me a tua glória. Exatamente. Você vê como é que é o desenvolvimento das coisas? Então,
Essa é uma das formas que Deus chama. Chama a pessoa acanhada, interessante, você acabou de falar aí. Quando Deus fala com ele, não, Senhor, manda outro, né? Envia outro aí. Eu não sei falar. E começou a dar desculpa, como muita gente está dando desculpa. Como muitas pessoas estão dizendo, não, isso não é para mim, não. Se Deus está chamando, é para você. E o Moisés foi dando desculpa e Deus foi falando com ele. O que você tem na mão, Moisés? Eu tenho uma vara. Joga a vara. A vara virou uma cobra, né? Imagina a cena. A vara vira uma cobra, a cobra começa a correr atrás do Moisés. Deus falou, não, pega aí. Ele pega a serpente, volta a ser uma vara. E Deus fala para ele, ó, coloca a mão no peito. Quando ele tira, a mão tá lá toda leprosa. E Deus fala, faz de novo aí. Ele tá lá curado. E Deus mostra para ele que ele teria um ministério sobrenatural. E dá para ele as ferramentas, né? Exatamente. As pessoas precisam entender que ninguém vem na própria força. Exatamente. E isso é importante nós falarmos, porque Deus ele não vai permitir que eu faça as coisas na minha força, porque a glória é dele. Ele não vai permitir que eu tome a frente das circunstâncias. Tanto que a única vez que o Moisés tomou a frente de alguma coisa, ele perdeu o direito de entrar na terra prometida, porque quis ultrapassar o mandamento. Então a gente precisa entender. Deus está chamando, Deus está capacitando, e tem gente que Deus está fazendo igual Moisés, está até insistindo. Está fazendo, como a gente acabou de comentar aqui, a pessoa está dando desculpa e Deus está dando argumentos para ela, e ela tem que fazer uma coisa, ela tem que se entregar. Enquanto não tiver essa renúncia, o entregar, pastor, Deus não vai fazer nada, né? Ele chamou Moisés, o Moisés obedeceu e seguiu. Ele teve ali a sua resistência. Deus arrumou o cajado, Deus arrumou Arão, Deus foi arrumando tudo que ele precisava para poder, e conforme os sinais foram sendo feitos, ele foi criando mais fé, né? Tanto que depois de tempos ele foi subindo no monte, Deus foi tratando, ele foi se aproximando mais de Deus, a coisa ela foi se alicerçando. Porque a pessoa ela precisa entender de que ela precisa tomar uma iniciativa para que a coisa comece a se alicerçar na vida dela. Quando o Moisés ele vem a morrer, que ele tinha ali o seu sucessor que era Josué, foi uma das coisas em que o Senhor falou, olha Josué, Moisés o meu servo é morto. Em outras palavras, agora é com você. Exatamente, eu já ia chegar no Josué, né? Mas como o Ricardo está no espírito, ele já abordou a visão. O Moisés ele cumpriu a sua carreira. E aí vem Deus e chama o Josué para fazer a mesma coisa? Não. Não. A obra era diferente. Por isso que você precisa entender. Eu olho o pastor Jamil pregando, eu quero pregar igual ele. Pelo amor de Deus, não copia que vai dar errado. Não vai atrás de exemplo de ninguém, porque você é uma pessoa única. Eu sou único. Deus fez a forma e jogou fora. Deus falou, Josué, a partir de agora é uma outra história. Moisés foi um legislador. Camarada que pegava a lei, destrinchava a lei, ensinava e corrigia e julgava. O Josué não tinha nem espírito para aquilo, né? Josué era um guerreiro. Era um guerreiro, era um lutador. Eu sempre comento com as pessoas, trazendo para o âmbito pastoral de hoje, o Moisés era o pastor do escritório. Né? Entra aqui no meu gabinete, né? Vamos conversar. O que aconteceu? Fala que o Moisés estendia os braços e Josué brigava lá embaixo. Exatamente, né? Moisés no gabinete, esse miserável roubou minha ovelha. Moisés, não, tá escrito aqui, não furtarás. Falasse pro Josué, roubou minha ovelha. Mata esse infeliz ladrão miserável. Né? Ele era mais duro. Ele era diferente, é uma outra ideia. Por isso que nesse tempo que a gente está caminhando no ministério, a gente precisa aprender que existem individualidades, né? Isso. A Bíblia Sagrada diz que a igreja é o quê? É um corpo. O corpo tem vários membros. Tem vários membros. Tá aqui a mão esquerda, mão direita. Você acredita que se eu colocar as duas assim, elas não são iguais? Por exemplo, eu tô com a aliança aqui no dedo esquerdo, ó. Ó que facilidade, ó. Agora, se eu for colocar aqui no direito, ó, ela já entra presa. São mãos do mesmo corpo, mas uma é diferente da outra. Então você precisa entender. Você tem entendido uma vocação? Você tem entendido que algo pulsa dentro de você? Se apresente. Diferentemente do Moisés, o Josué, quando ouviu, vamos para cima. Vamos para cima. E diz a Bíblia Sagrada que, interessante isso, que serviu ao Senhor o povo todos os dias da vida de Josué.
Você vê que interessante, né? Verdade. Deus trabalhou no coração das pessoas para que fossem reverentes ao ministério dele. E talvez as pessoas ficam perguntando, né, mas o que vai ser da minha família? As pessoas vão apoiar? Se você está na obediência, Deus vai trazer a cooperação mútua de quem está ao seu redor. Eu estou gravando aqui esse episódio e Deus levantou pessoas para me auxiliarem. Eu sozinho estaria aqui? Impossível. Né? Para poder montar esse estúdio aqui, você acha que eu sei fazer isso aqui? Eu não sei. Mas o meu chamado, Deus levanta pessoas para estarem comigo. Então eu não sei o que passa na cabeça de algumas pessoas, mas eu preciso que você pacifique o seu coração. Que você permita que a partir de agora, Deus tome a rédea da coisa. Né? Eu acredito que você deve ter tido experiência nesse sentido. Com certeza, pastor. De Deus, né? Falar, vai porque agora. O negócio é comigo. Eu lembro, pastor, que, como eu falei para o senhor, eu trabalhava numa rede de supermercados e lá depois montei uma padaria e fui para essa padaria. Depois virei crente, tinha me convertido de verdade. E fiquei nessa padaria, comecei a crescer, prosperar, vender bastante e veio o chamado para ser obreiro. Só que padaria funciona de domingo a domingo. E a gente sabe que o domingo é do Senhor. O obreiro tem que dedicar o domingo inteiro para a obra de Deus. Né? E eu lembro que eu falei, Senhor, como é que eu vou ser obreiro e padeiro? Tem que ser um dos dois, os dois não dá. E no meu coração eu percebi que eu tinha que desistir da padaria. Foi uma decisão que eu tive que tomar sozinho. Não fui tomar opinião com ninguém, porque eu poderia encontrar pessoas que me desestimulariam a sair da vontade de Deus. Talvez você é maluco, você lutou tanto, você já tem tanto tempo nessa padaria, como é que você vai abandonar e tudo? E literalmente abandonei. A padaria existe até hoje, eu passei ela por um tio, esse tio cuida dessa padaria até hoje, na época ele também trabalhava na mesma área, só que aquela questão da renúncia. Só que nunca me faltou nada, pastor. Nunca me faltou nada. Na época, já fui trabalhar numa construtora também da família, fui trabalhar nessa construtora e tinha um final de semana tranquilo para poder estar fazendo a obra de Deus. Então Deus ele nunca permitiu faltar nada. Agora é aquilo que o senhor estava falando do Josué. O Josué era uma pessoa diferente, mas ele se tornou essa pessoa. Ele teve um tutor que foi o Moisés. Né? O Josué antes ele se chamava Oséias, que era salvação. E depois ele se chamou Josué. O Moisés o nomeou Josué, que é Deus é a salvação. Então a pessoa ela tem que entender de que ela não é nada, ela é alguma coisa no Senhor. Então eu lembro que na época, quando eu tive que abdicar da padaria, que parecia loucura, ninguém estava entendendo. Então o pessoal achava até que eu estava endividado, que eu estava devendo, que estava jogando uma bomba no colo de alguém, mas não era. Na verdade era uma coisa pessoal minha com o Senhor. Eu falei, não, para poder me permanecer na obra, eu vou ter que mudar meu ramo de trabalho. E mudei o ramo de trabalho e até então já estou no terceiro ramo de trabalho depois disso. E Deus... E sempre presente para poder servir ao Senhor. Agora, uma coisa interessante desse chamado de Josué, que às vezes o Josué ele tinha um coração um pouco precipitado. Né? A gente vê isso lá no capítulo 5, quando ele está ao pé de Jericó, aparece lá um anjo, né? E ele já vai enquadrar o anjo. É dos nossos inimigos. Ele já estava pronto para passar a rasteira no anjo. Aí o que acontece? O anjo se identifica, eu estou aqui como príncipe do exército do Senhor. E ele, o que diz o Senhor para o seu servo? Você vê que coisa interessante, né? Primeiro ele dá uma carteirada no anjo. Aí depois, o que o Senhor quer de mim? E talvez algumas pessoas estejam passando por isso. Elas não estão entendendo a visitação. Às vezes ela tem aquele coração obediente, mas ela não alcançou espiritualidade suficiente para perceber quando é Deus falando e quando não é. Algumas pessoas estão, quem sabe, até jogando fora oportunidades. Por quê? Deus está se apresentando para ela, mas ela não conseguiu adquirir essa intimidade. Deus falava, o Moisés entendia. Sim. Né? Josué já era aquela, como é que vocês falam? Agoniado? Agoniado. Aquele cara mais agoniado. Tanto que lá no capítulo 7, quando eles vão para a cidade lá de Ai, ele não consulta Deus, não consulta nada, vai para a batalha, o que aconteceu? Volta de lá com 36 mortos no exército. Então, uma das coisas que quem
está ouvindo e quer servir a Deus, tem que aprender a reconhecer o que Deus quer fazer. Sim. Né? Você comentou aí, eu não posso ser obreiro e padeiro. E padeiro. Não tem como. Né? E tem gente forçando. Não, eu vou fazer, vai dar certo, Deus é comigo. Calma. Você precisa entender que existem limites. Né? Ele poderia... eu vou cuidando da padaria e vou servindo a Deus. Uma hora, um dos dois trabalhos iria fracassar. Sim. Uma hora, uma das duas coisas iria dar errado. Não ia dar certo. Né? É verdade. Porque existem coisas nessa vida que exigem dedicação. E obra de Deus exige dedicação. Às vezes eu sou meio cruel, assim, eu ligo pro Ricardo tem que fazer tal coisa. Não interessa o que ele tá fazendo, onde ele tá. Ele tem que fazer o quê? Sim, senhor. Sim, senhor. E pronto. E é assim. É a mesma coisa, eu tô aqui gravando. Toca meu celular aqui, eu dou uma olhadinha discreta. Missionário R.R. Soares, o que eu vou fazer? Pausa a gravação aí, porque vem orientação de cima. Então a gente precisa entender, e eu gosto de falar uma coisa, quem não gosta de obedecer vai ter muita dificuldade no chamado. Você está me assistindo aí jovenzinho, você não consegue obedecer seu pai e sua mãe, você não vai poder ser usado na igreja. Você sabe onde que eu fui aprender a fazer serviço doméstico? Na igreja. Na igreja. Você vê como é que é a coisa? Quando você tá lá, né, em casa, não quero fazer. Aí chega dentro da igreja, você percebe. O ser humano, ele tem que servir em tudo. Porque quando você recebe o chamado para o ministério, você pensa, eu vou colocar uma farda, vou ficar lá atendendo as pessoas, vou colocar um terno, vou ficar só lendo Bíblia. E eu sempre brinco com as pessoas que o meu primeiro púlpito na igreja foi o banheiro. O banheiro. Primeiro púlpito da igreja, para mim, que tinha entendido que seria um libertador do povo, foi o banheiro. E aí? A gente obedece. E confesso, nunca tinha lavado um banheiro na minha casa, mas lavei o banheiro da igreja. E começou dali. E Deus vai trabalhando. Você lembra que o Moisés, o que o Josué fazia? Ele era o guarda da porta da tenda. E uma coisa interessante, pastor, é que todas as funções, há pessoas que são chamadas para funções diferentes, mas cada função tem sua importância. Todos são importantes. É como a gente usou aqui o exemplo do corpo. Né? Se eu perder uma mão, você imagina a limitação que vai se tornar a minha vida. Eu estou aqui, as duas mãos, eu levanto a Bíblia, eu pego essa caneca aqui, passo para cá. O senhor falou que trabalhou em mercado, a gente quando vai no supermercado volta com aquelas sacolas, às vezes, né, tá só de um lado, não, peraí, vamos dividir essa sacola, vamos colocar um pouquinho aqui de cada lado, fica bom, a gente chega em casa e não perde nada do que se foi comprado. Que a pessoa que não tem essa obediência que o senhor falou, ela não serve para ser nem crente. Né? Nem crente, porque ela vai ficar pensando na palavra o que ela quer obedecer. Exatamente. E o que ela não quer obedecer. O senhor estava presente lá na igreja do Coroadinho, quando eu estava pregando sobre o apóstolo Paulo defendendo a sua autoridade, e não adianta. Dentro da igreja, nós sempre vamos estar debaixo da autoridade de alguém. Não tem como. Não existe o corpo sem uma direção. E talvez muitas pessoas estejam com dificuldade com relação a chamado, porque não querem passar por esse estreito caminho de obedecer. De ser delegado para uma coisa. Mas eu não quero fazer isso. Aqui dentro do ministério, da obra de Deus, não existe o querer. Se você me conhecesse 30 anos atrás, você vai falar, esse cara não vai ser pastor nunca, porque eu tinha vergonha de conversar com uma pessoa. Sim. Se você sentasse do meu lado no posto de saúde ou dentro do ônibus e falasse bom dia, eu ia falar, bom dia. Tá frio hoje? Tá frio. Pois é, tá atrasado? Tá atrasado. Poucas palavras. Poucas palavras. Já ouviu falar de curto e grosso? Sim. Era assim que eu era. E aí quando eu venho para a igreja, o que na igreja precisa para um obreiro? Comunicação. O que eu estou fazendo hoje aqui? Eu estou comunicando com você. Eu era extremamente tímido, retraído. Mas Deus não queria uma mudança?
Deus não queria me usar? O que eu precisei aprender? Sou sincero contigo. Eu sou paranaense, curitibano é muito, muito, muito retraído. Eu gosto de falar curitibano, não gosto de gente, né? Mas não é por maldade ou soberba, é aquele perfil, aquela cultura de ser uma pessoa retraída, na sua, no canto. Só que quando você vem para o ministério, você tem que aprender que você tem que se abrir com as pessoas. Tem gente que chega na igreja, Ricardo já deve ter atendido muita gente, que ela quer apenas alguém para conversar. Alguém para abrir o coração. Exatamente. Às vezes eu, né, recebo nos gabinetes aí, a pessoa ela fala 40 minutos. Ela fala 40 minutos e em 2 minutos eu resolvo o problema dela. Porque ela só precisa... Só precisa abrir o coração. Ela só precisa abrir o coração, ela só precisa falar. E tudo isso são aptidões que Deus vai distribuindo. Ouvir é fácil? Não, não é. Tem gente que começa a falar 5 minutos e já fala, cala essa boca, fica quieto, não aguento mais. Mas dentro do ministério... A gente precisa ter essa atenção. A gente precisa aprender a ouvir. Eu sempre, quando a gente está fazendo, a gente passou agora por muitas igrejas fazendo curso de obreiros com eles, e é uma coisa que eu sempre falo para eles, que a gente tem que dar essa devida atenção, né? A gente tem um exemplo da parábola do bom samaritano, né, onde muitos passam de largo, mas teve o samaritano que parou e deu toda a devida atenção para aquela pessoa que precisava. E o trabalho do obreiro é esse, né? A gente para, dá atenção, ouve, se necessário for, vai e faz uma visita na casa, faz exatamente o trabalho que o bom samaritano fez, de cuidar das feridas, de sarar as feridas, se deixar sobre o cuidado de alguém, deixar esse cuidado supervisionado. Ó, você fica de olho nessa pessoa, já comecei a atender ela, e repassa como o samaritano passou para aquele pousadeiro, né, que recebeu e ficou cuidando. Então, o obreiro ele tem que ter todos esses cuidados. A pessoa que tem um chamado, ela tem que ter esses cuidados. E é interessante, tem obreiros nos assistindo, tem pessoas que não vão chegar até o pastor. Isso. Eu sou sincero, quando eu cheguei na igreja, eu não pedi para falar com o pastor. Eu lembro muito bem, eu cheguei na igreja e falei para a recepcionista da igreja, tem alguém para conversar? Olha só. Eu queria alguém para conversar. E eu, né? Deus abençoe o irmão Mário lá em Curitiba. Ele sentou, me ouviu, me escutou e começou a fazer o quê? Começou a ser o meu tutor. Começou a falar de Jesus, né, pastor? Começou falando de Jesus. Eu nunca vou me esquecer daquele dia que eu entrei na igreja. Ele falou, olha, me ensinou uma série de coisas, conversou ali sobre os problemas e ele me disse, olha, só tem uma questão na sua vida que você tem que decidir. Jesus tem ciúmes. Ele não divide você com a Maria, com o Expedito. Você tem que aceitá-lo e ser só dele. E aquele fato daquele cidadão ser atencioso, compreensível, falar as coisas que eu precisava ouvir, na mesma hora eu quis Jesus. Foi suficiente, né, pastor? Entendeu? A verdade foi suficiente. Agora você imagine, eu chego ali na igreja, tem alguém para conversar? Não, não tem ninguém. Olha só. Coisa séria, né? É complicado, né? Coisa séria. Ou alguém que não estivesse disposto. Né? Fala aí. Não, tá bom. Vamos fazer uma oração. Não dá devida atenção. Não. Então, por isso que é importante, você que está me assistindo, que você que é obreiro, aprenda uma coisa. Nós estamos dentro do ministério para auxiliar as pessoas. Auxiliá-las no que elas precisam. Se vai gastar meses cuidando de uma vida, vamos gastar meses cuidando de uma. Mas pelo menos é uma que vai se salvar. Então entenda isso. Abra o seu coração para você servir as pessoas. Nada mais do que isso. E é uma coisa que a gente vai ser cobrado lá na frente, né? Exatamente. O obreiro ele tem que ter essa postura. E tudo isso, pastor, é reflexo da autoridade que o senhor estava falando. Se a pessoa ela sabe ser obediente, ela vai ter esse temor de atender as pessoas. Porque ela vai ser, não que ela não fique preocupada porque está debaixo da autoridade do pastor, mas se ela não consegue identificar a autoridade do pastor, como ela vai identificar a autoridade de Deus? Né? Exatamente. Então, vamos abrir o coração para servir. Agora, um outro sujeito que foi chamado que me chama muito a atenção, o Gideão. O chamado de Gideão surge aonde? A nação estava passando dificuldade, fome. E eles oram a Deus pedindo socorro e Deus manda quem? Deus mandou um profeta e o profeta diz, para vencer essa guerra não pode ter medo.
E o Gideão, mas peraí, não pode ter medo, mas eu não sei lutar, eu vou fazer o quê? Já sei, vou plantar. E ali surgiu o chamado. Tem gente que não tinha chamado, mas foi chamada por quê? Porque foi voluntarioso. O Gideão entendeu a mensagem e começou a se soltar. Talvez você fica pensando, mas como é que é isso? Estou pregando aqui, estou comentando sobre a palavra, o irmão Ricardo também está falando, e você começa a perceber, peraí, eu não sou obreiro, mas eu quero atender pessoas. O membro da igreja pode atender pessoas? Claro que pode. Sim. Claro que pode. Na unção do Espírito Santo, pode atender. E o Gideão, ele desperta por um chamado por causa de uma voluntariedade que ele tinha no coração. E às vezes as pessoas elas não percebem isso. Elas ouvem o recado da palavra e elas pensam, bom, como eu não sou da obra... Isso não me envolve. O Gideão tinha parente, porque naquele tempo o povo era governado pelos juízes. O Gideão tinha parente juiz? Não tem registro. Não tem registro. Não sabemos. Sabemos que a tribo dele era menor. Era menor, a família mais pobre, então provavelmente ele não fazia parte das autarquias, né? Sim. Então, mas ele se despertou. Ele tomou uma decisão. Está sendo pregada a palavra, pois eu vou obedecer essa palavra. E aí vem o anjo e diz, olha, o Senhor é contigo, homem valoroso. E ele até pergunta, mas como é que vai ser isso? Tal. O anjo só fala para ele uma coisa, vai nessa tua força. E o engraçado, pastor, que ele prova a Deus mais de uma vez para poder ter a certeza do chamado. Não, né? ele é um caso bem evidente da paciência de Deus. É. Ele tinha aquela dúvida, vou ou não vou, faço ou não faço? Não, Senhor, se tu for comigo, o Senhor vai fazer o novelo molhar. Não, agora o novelo vai ficar seco. Ele foi fazendo as provas. Né? Exatamente. E Deus falou para ele, olha, se você tá com medo, chama aí o teu amigo aí, o Purá, e vai lá ver o que os midianitas estão falando. E às vezes é uma coisa que a pessoa que está nessa dúvida deveria fazer, né? Faz uma prova de Deus, fala com Deus, Senhor, me mostra aqui de que é da tua vontade mesmo. Se for de tua vontade, o pastor vai falar comigo. Se for de tua vontade, enfim. A pessoa acha que na fé ela pode fazer essa prova de Deus, que Deus ele confirma. Com certeza. E é importante você se cercar de bons amigos. Isso. Porque ele chega a procurar e fala, vamos lá pro arraial. Aquilo era uma loucura, não era? Não era uma coisa normal. Imagina os inimigos e o Gideão chegando. O que eles iam fazer? É. Eles iam triturar ele. Então você vê como é que é. A gente precisa de amigos valentes. Gente que nos impulsione. Que nos dê coragem para fazer aquilo que Deus está mandando. Você conversa com gente que te desanima, vou lhe falar uma coisa. Descarta. Pessoas que não nos encorajam não servem para ser nossos amigos. Principalmente encorajamento para aquilo que é certo. Eu sempre pergunto isso para as pessoas. Você teve que renunciar a muitos amigos? Tive, a maioria deles. Hoje a maior parte dos meus amigos estão dentro da igreja. A maior parte dos meus amigos hoje são da obra. Tenho amigos hoje, a gente pode dizer que são até colegas, né? De vez em quando se fala, de vez em quando mais... Mas aquele vínculo da confiança... Não existe mais. Impossível. Impossível. Essa é uma das coisas, às vezes, né? Nessas andanças aí você acaba encontrando gente. É aquele, opa, tudo bem? Exatamente. Deus abençoe. Vai na paz, porque não tem como. Você precisa de pessoas que remem junto com a gente, para o mesmo lugar. Agora, outra coisa interessante. Eu comentei isso no finalzinho do culto agora, que nós terminamos aqui na sede. Suponha que você tenha um chamado e ninguém lhe enxergue. Puxa vida, eu quero. Se você tem uma vocação, ninguém consegue te esconder. É verdade. Eu, quando vim para a obra, pastor, ninguém me chamou. Eu vim e me lancei. Na época, algumas pessoas até achavam que quando eu vim comecei a frequentar a igreja, a gente já tinha superado as dificuldades. Então, quando eu vim, o pessoal, não, isso aí não tem perfil para ser obreiro. Não, isso aí não vai dando. Ele é muito
tem uma boa condição social, não, o pastor obreiro tem que vir lascado, tem que... Tá amarrado isso aí, né? Tem gente que tinha esse pensamento. Não tem nada a ver, né? Tem pessoas que são levantadas por Deus na dificuldade, mas temos também pessoas daquele perfil de Barnabé. Lembra o Barnabé? Sim, ele vendeu uma propriedade em Chipre. Você tem ideia do que é isso? Chipre era o lugar da extração das pedras preciosas. Era barato uma propriedade lá? Não, com certeza. Não era. Mas ele vende aquela propriedade, traz lá no pé dos apóstolos. O Barnabé era um obreiro rico. E a gente precisa tanto do obreiro rico, né? Tem igrejas nossas aí do Brasil que tem juiz de direito que é obreiro. Até ouvi relatos de pastores que chega a juíza, pega lá os equipamentos dela e ela vai limpar o banheiro. Olha só que legal. Né? Doutora não vai limpar. Eu sou doutora da porta para fora. Aqui eu sou serva de Deus. Deixa eu limpar esse banheiro. Perfeitamente. Se não deixar eu limpar, eu te dá voz de prisão. Entende? Então é importante você colocar no seu coração. Não importa a sua condição. O importa é que você queira. Né? Eu ia comentar, antes do Ricardo falar, sobre Davi. Davi queria servir a Deus. Tinha uma sede, um apetite. Estava lá no campo cuidando das ovelhas, compondo seus salmos, né? Fazendo prova de Deus ali, se envolvendo com o Senhor. E de repente Deus fala para o profeta: olha, vai na casa do Jessé lá que dos filhos eu me provi de um rei. E tentaram esconder o Davi. Tentaram colocar o Davi de lado. E foi passando um a um dos filhos e Deus falou: não é nenhum deles. E o Samuel pergunta: mas acabou os meninos? Ah, tem um que a gente deixou lá no pasto. A palavra fala de trás das malhadas. Né? De trás das malhadas. Entende? Deixaram ele lá longe. Mas quando Deus quer levantar, de onde tiver, Deus tira. Sim. Não é verdade? Sim. De onde a pessoa estiver, dali Deus arranca e traz para o centro da sua vontade. Exatamente. O missionário ele costuma dizer, pastor, que existem dois tipos de vontade de Deus, né? O centro da vontade e a vontade permissiva. O centro da vontade a gente está debaixo da mão de Deus, né? Deus ele pega e se torna o nosso fiador. Tudo aquilo que a gente vai fazer, se está na direção dele, ele vai abençoando. Exatamente. Agora, aquilo que está fora do centro da vontade, ó, você quer fazer isso, faça, mas é por sua conta em risco. Né? A pessoa se torna fiador da própria vida. Então, aquilo que a gente estava falando antes da obediência. O Davi ele tinha esse coração obediente no coração, né? Esse desejo obediente no coração. Ele queria estar fazendo a vontade de Deus. Tanto que o pai dele mandou ele para uma missão ali, só apenas entregar mantimento ali para poder estar ajudando na guerra. Quando ele viu aquela situação e ele viu que ninguém ia mudar aquela situação, aquilo incomodou ele. Não, se ninguém vai, então eu vou. E eu vou na força aqui do Deus, do Senhor dos Exércitos. É porque, na verdade, o que eu gosto de falar? Né? O Davi ele tinha um chamado, ele foi ungido por Deus. Né? E é interessante, eu sempre falo isso na igreja. O Samuel unge o Davi, vai embora, e o que acontece com Davi? A vida dele não mudou nada. Segue do mesmo jeito. Ele foi ungido, mas a vida continuava a mesma. As oportunidades foram aparecendo e a unção foi se manifestando. Isso mesmo. Né? Tem gente nos acompanhando aí que é ungida. Mas essa unção sem as suas atitudes, sem os seus atos de correspondência aos planos de Deus, pode esquecer. E é interessante, né? Falando aqui sobre Davi, é impossível você falar de Davi sem pensar no Salomão. Sim. Né? Sim, com certeza. Davi estava lá nos últimos dias de vida. Isso aqui eu quero ler da Bíblia, porque isso aqui é muito sério. 1 Crônicas 28, versículo de número 9. Olha só como é que é o negócio. Davi dando a receita para o filho. 1 Crônicas 28, versículo de número 9. Diz assim, ó. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Davi falou: Salomão, você é um menino escolhido para construir uma casa para Deus. Você já sabe plenamente o que vai ser a sua tarefa,
Mas dentro dessa sua tarefa, Deus precisa do quê? Da sua voluntariedade. Aí, lá no capítulo 3 do 1º Reis, ele assume o governo e ele tem lá 1000 bois guardados. Você sabe que o Davi, quando ele está entregando o governo, estava tendo-se uma crise, uma seca. Diz a Bíblia Sagrada que o Salomão vai lá para Gibeão e ele pega os únicos 1000 bois que tinham e entrega para Deus. Olha que loucura. Se o Salomão fosse um político, o que ele ia fazer? Retia tudo. Ia pegar 1000 bois e ia dar pro povo, como querem, comprometendo as coisas, né? Deixa pra lá isso aí. Né? Ele poderia pegar os 1000 bois e dar picanha pra turma. Ele fez o quê? Ele deu pra Deus e na oração ele falou: eu quero um coração sábio. Eu quero um coração sábio pra cuidar do povo. Você vê que loucura? Só que o Davi havia dito, olha, Deus quer voluntariedade. Ninguém mandou o Salomão dar 1000 bois para Deus. Ninguém mandou o Salomão orar por sabedoria. Foi uma iniciativa que ele tomou. Aquilo foi algo que brotou do coração dele, foi esse ato da voluntariedade. E a sabedoria que o Salomão pediu não era para ser doutor de letras, né? Ele queria, na verdade, ter condições de fazer a obra de Deus. Ele queria cuidar do povo. Quando ele viu a multidão que Israel tinha se tornado, ele falou: se não for através da sabedoria que vem de Deus, eu não vou conseguir. Eu posso ter tudo na minha mão. Eu tenho a filiação do rei, eu tenho o trono comigo, eu tenho aqui o palácio à disposição, tenho exército. Mas se eu não tenho a sabedoria do alto, eu não vou fazer nada. Se não tiver o Senhor, não vai para lugar nenhum. Exatamente. E uma coisa que é interessante, quando ele termina de fazer essa oração, aparecem aquelas 2 meretrizes. Uma com filho vivo e outra com filho morto. Deus deu para ele habilidade para poder fazer o que era certo. Deu para ele habilidade. E, né? Você está na igreja há 14 anos, eu já estou há 20, e de vez em quando aparece cada pepino. Cada situação difícil. Cada bronca. Como é que a gente fala? Cada BO, né? Cada BO, e você olha aquilo ali e você vai refletindo, você vai abrindo a Bíblia. Quando você vê, tem ali já a direção. A situação se resolve, ela sai daquele embaraço, daquelas trevas. Agora, o que nós falamos? Voluntariedade. Querer ser um diferencial nos dias onde está todo mundo sendo igual. Ser diferente, né? É diferente dos iguais. Exatamente. E ser diferente para poder estar adorando a Deus, né? Para poder estar conseguindo atender à vontade de Deus. Não é por questão de vaidade. O Salomão, ele não queria ser o mais sábio, ele não queria... E tanto que em Eclesiastes ele fala isso, né, pastor? O senhor pregou até recentemente a respeito da vaidade. Ele não queria reconhecimento. Ele queria o reconhecimento do Senhor. A gente estava falando de Josué ainda agora, não é querendo voltar, mas Deus, quando disse para Josué, ele disse: Moisés, o meu servo é morto. Moisés conseguiu o reconhecimento do Senhor, o meu servo. Era o Senhor que estava dizendo que Moisés era servo. Davi estava ensinando isso para Salomão. Salomão, é necessário que você tenha esse reconhecimento do Senhor. Você tem que andar, tanto que ele disse: é homem. Né? Ele disse para o Salomão: seja homem, tem então que ser seja homem, maduro. Tem que amadurecer. Exatamente, tem que ser maduro para poder fazer as coisas conforme a palavra de Deus. O Josué teve o mesmo direcionamento. Toma cuidado para que essa palavra não se aparte da tua boca. Né? Então a mesma situação estava sendo dita para ele. O Salomão ele entendeu: eu preciso ter essa sabedoria, esse entendimento da vontade de Deus. Ia chegar esses momentos difíceis de reconhecer, como falou, o BO que vai chegar, e tratam-se de vidas. Qualquer atitude irresponsável do Salomão ali ia prejudicar uma mãe verdadeira, ou talvez a vida de uma criança, o futuro de uma criança, que aquela mãe não ia cuidar da criança como se fosse o próprio filho. Então se tratava de uma vida. E na igreja todos os dias é isso. Né? A gente está cuidando de vidas, de pessoas aqui. Uma coisa interessante aqui na continuação do texto, o Senhor fala para ele, o Davi fala: serve com o coração perfeito, com a alma voluntária. Por quê? Porque esquadrinha, o Senhor, todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, serás achado de ti. Porém, se o deixares, o que vai acontecer? Rejeitar-te-á. Rejeitar-te-á para sempre.
Olha como nós estamos, como diz, no fio da navalha. Se nós não assumirmos as coisas com a dedicação que isso merece, nós vamos ser rejeitados. Deus não vai querer. Uma coisa que eu sempre procuro colocar nas pautas das minhas orações é isso aqui, ó. Atos 20 e 24. Você quer aprender sobre chamado? Olha o que o chamado de Deus pensa. Eu recorro ao apóstolo Paulo, que é o maior doutrinador do Novo Testamento. Atos capítulo 20, versículo de número 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. No final de tudo, querendo ou não, concordando ou não, nós estamos dando um testemunho. O nosso serviço para Deus dentro do ministério está dando para as pessoas o quê? Um testemunho. Paulo falou, a minha vida não tem mais sentido se eu não fazer o que eu faço com alegria. E eu vou lhe dizer, tem obreiros nos assistindo que perderam a paixão. Verdade. Perderam a paixão por servir, por dar testemunho. Não entenderam, perderam o entendimento de que são cartas vivas. Eu sempre digo na igreja, tem pessoas que nunca vão ler a Bíblia, mas vão observar você. As pessoas olham. Você está andando na rua, né? O Ricardo está aqui com a farda de obreiros da igreja. As pessoas sabem quem nós somos. Mas eu estou andando na rua, ô pastor Jamil, ele assisto, hein? Eu falo para as pessoas, eu tenho medo disso. Tenho medo disso. Porque você já imaginou, num daqueles dias da gente de fraqueza, você faz alguma coisa errada e as pessoas veem? Sim. Então ele falou, a minha vida não é mais preciosa para mim. Não é que eu não quero mais viver, mas eu não vivo mais em função de mim mesmo. Eu entendi que eu sou um mensageiro da graça de Deus em todo o momento. E é interessante. Paulo falou, acabou. Eu não tenho mais aquela preocupação em zelo pessoal das coisas. Eu sou a partir de agora uma carta viva de Cristo. E você que está assistindo aí, você é essa carta viva. Aí vem uma pergunta, né, Ricardo? O que estão lendo em nós? O que estão lendo na nossa vida? O que estão vislumbrando quando olham para nós? E essa é a importância, pastor, da consagração e desse envolvimento com a palavra de Deus, porque ninguém consegue fingir ser algo, né? Tem um momento em que a verdadeira essência da pessoa vai ser expelida, a pessoa ela vai observar. Ninguém consegue fingir algo para sempre, né? Eu posso até tentar criar uma postura aqui para tentar lhe convencer de algo, mas a convivência vai fazer com que o Senhor observe em mim algo que às vezes eu nem tenho intenção de estar mostrando para ninguém. Eu acho que, por exemplo, vou dar um exemplo básico. Eu acho que ninguém me conhece mais do que minha esposa, do que acorda e dorme comigo. Ela sabe quem eu sou. Talvez melhor até do que eu, né? Talvez ela não saiba melhor do que Deus, mas até melhor do que eu, ela sabe quem eu sou. Porque ela convive comigo, ela vê quem eu realmente sou dentro de casa, no meu dia a dia. E a gente tem que se preocupar. Essa pessoa que a minha esposa vê é a mesma que provavelmente o Senhor está vendo. Exatamente. É a mesma que o Senhor está vendo. Agora, algo interessante, o Paulo, quando diz aquilo ali, ele estava em vias de ser preso. Sim. E nunca mais saber o que é liberdade. Aí os tempos passam e ele sabe que está chegando a sua hora de ser executado. E eu não estou falando isso aqui para colocar medo em ninguém, mas um dia a vida vai acabar. Um dia a vida vai chegar ao fim. E aqui na segunda carta que ele escreveu para o Timóteo, a partir do versículo de número 6, ele vai dizer o quê? Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo.
Bem conhecido isso aqui. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Estamos lutando o bom combate? Sim. Esperamos que estejamos. Ele falou, eu combati o bom combate. Olha só que interessante. Eu acabei a carreira. Tudo que era para mim fazer, eu fiz. Isso é muito sério, né, pastor? Não ter aquele mesmo olhar de Josué, poderia ter feito mais. Poderia ter feito mais. É. O Paulo disse, olha, eu sou uma oferta de sacrifício. Né? No grego fala de libação. Sabe o que é libação? É uma oferta que é derramada, que é despejada. Sabe o que o Paulo está dizendo aqui? Eu estou morrendo vazio. Fiz o que tinha que fazer. Derrubei tudo de mim em prol da vontade do Senhor. Sim. Eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira. E o mais lindo de tudo, eu guardei a minha fé. Isso é fruto de persistência, né, pastor? Tentaram roubar a minha fé. Isso é fruto de persistência. O apóstolo Paulo, a gente percebe, a carta de Atos fala muito a respeito dele, a quantidade de dificuldades e obstáculos que ele teve para poder fazer a obra. Motivos para desistir ele teve muito. Se eu estava falando do chamado, quando eu visitei as igrejas, falei muito a respeito disso. Existe a pessoa ela tem que entender que existe o chamado e o cumprimento da promessa. Mas entre os dois existe um percurso, um caminho a ser percorrido, e a gente tem que se preocupar como que estamos prosseguindo nesse caminho. As escolhas, decisões que a gente toma nesse caminho que vão definir como que será o fim. As escolhas de Paulo fez com que ele pudesse falar isso e talvez com o coração tranquilo. Sim, tanto que ele diz, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Ele falou, eu estou pronto e eu já estou naquela expectativa, vai chegar a hora de eu receber a minha coroa. Que coisa maravilhosa. Recompensa para quem escolheu servir a Deus. Recompensa por quem escolheu obedecer um chamado. E olha que o Paulo foi chamado de uma maneira bem chocante, né? Sim. E quem era ele, né? Quem era ele? Era o Paulo. Exatamente. Mas, como diz, né? Não tem galho torto que Jesus não endireite, né? Negócio do pau que nasce todo, morre todo, isso é da porta da igreja para fora. Aqui dentro Deus pega os piores e transforma eles nos melhores. Sim, a gente tem muitos exemplos, né? Sim, você está diante de um aí, É. que não tinha jeito na vida. E agora está começando a melhorar, né? Louvado seja Deus. Quantos minutos aí, produção? 53? Rapaz, como é que vocês falam aqui? Éguas, né? Passou rápido. Bom, Ricardo, nós temos que orar pelas pessoas, mas eu quero que você fale um pouquinho mais sobre essa questão de decidir servir a Deus. Então, pastor, é uma das decisões mais importantes que a pessoa ela faz na vida dela. A decisão de servir ao Senhor, porque ela não vai ter prejuízo nenhum. A palavra de Deus ela fala de que aquele que pensa que está perdendo a sua vida por amor a Ele, mas na verdade está ganhando. Ele ganha lá. Né? E aqueles que acham que estão ganhando alguma coisa, na verdade eles estão perdendo. É muito triste a pessoa não tomar essa decisão e lá na frente ela olhar para trás e perceber que ela poderia ter tido momentos de intimidade melhor com Deus, de proximidade, de obediência, porque nada melhor, pastor, do que sentir a vontade de Deus, ouvir e obedecer. Uma coisa que eu comento com as pessoas, não tem prazer nesse mundo que pague aquela bênção de você ser usado por Deus para ajudar alguém. Sim. Não tem dinheiro que pague. Quando eu estou ministrando na igreja, quando eu estou conversando com as pessoas, hoje eu estava assistindo um missionário, você vê como é que é o negócio. Levaram lá no escritório do Rio de Janeiro uma mulher na cadeira de rodas que ia fazer uma cirurgia. Eu vi. Você viu? Eu vi, sim, senhor. Inclusive, se você não assistiu, procura depois aí. Procura no YouTube e assista. A mulher chega numa cadeira de rodas e o missionário conversa. É aquele protocolo de sempre. Conversa, dá a palavra. Vamos orar. A pessoa que chegou andando na cadeira de rodas saiu andando completamente curada. Ainda perguntaram para ela, e a cirurgia?
Vou ter que desmarcar, ué. Operar o quê? Jesus já curou. Então você vê que coisa extraordinária. Que recompensa maravilhosa é saber que você está sendo útil para alguma coisa. Você já pensou? Aquela mulher estava condenada a ir para uma cirurgia, e infelizmente, a gente conhece muitas pessoas que vão para essas cirurgias relacionadas à ortopedia e não volta bem. E você vê, Jesus toca ali, a pessoa fica curada, não tem sequela, não tem problema nenhum. A pessoa sai da cirurgia e vai para a fisioterapia. Onde Deus opera, não precisa nem de fazer fisioterapia, a pessoa vai viver normalmente. Então coloca no seu coração. Tem um galardão esperando você e você só tem que decidir. Agora deixa eu te falar uma coisa. Não sirva a Deus do seu jeito. Hoje tá um negócio de querer copiar as pessoas, né? Só fica vendo exemplo no Instagram, copiando coisa dos outros. Pelo amor de Deus, Deus tem uma história linda para cumprir na sua vida. E como eu disse lá no começo, você é único. Deus fez você e jogou a forma fora. Então não vá atrás de ninguém, não. Seja orientado pelas suas lideranças, mas vai desenvolvendo o que Deus quer da sua vida. Tá certo? Nós vamos fazer uma oração, eu vou começar a oração, o Ricardo vai me ajudar e depois eu termino falando com Deus aí. Produção, chegou a hora de orar e nós vamos ver Deus agindo. Fechemos os olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu lhe agradeço por esses minutos preciosos que nós tivemos na tua presença. E eu sei que muitos foram tocados pelas palavras desta mensagem. E alguns estão dizendo, Deus, eu me entrego ao Senhor. Eu estava com medo de lhe servir, eu estava preocupado com dinheiro, estava preocupado com a opinião dos outros, mas agora eu entendi que a minha vez chegou. A minha oportunidade se iniciou. E eu quero, Deus, que aonde essa mensagem foi ouvida, ali venha a tua paz. Essa pessoa que estava com um turbilhão de pensamentos, ela está sendo agora acalmada por essa paz que vem. Não há nada melhor do que estar fazendo a tua vontade, Senhor. E o Senhor usa pessoas para nos mostrar a tua vontade. Um dia o Senhor usou pastores para me doutrinarem, para me ensinarem. E agora eu estou aqui na tua presença, te servindo. Então que o Senhor faça isso acontecer com cada um dos que nos ouve. Pai, eu oro para que as vocações despertem. E eu quero pedir ao Senhor, use as palavras do irmão Ricardo para abençoar essas pessoas também. Porque aquele que é chamado, aquele que é salvo, ele também quer outros obedecendo ao chamado e serem salvos. Então unja as palavras do irmão Ricardo, é o que eu te peço agora. Sim, meu amado Deus, e é em nome de Jesus que eu te peço. Alcança, Pai, cada uma dessas pessoas que tem acompanhado, Pai, esse programa. E se há alguém, Senhor, que está com dúvida no coração, eu te peço, venha encorajá-las. Venha, meu Deus, colocar no coração delas o sentimento de te obedecer. Para que elas procurem, meu Deus amado, a liderança, o pastor, ou até mesmo uma igreja. Há pessoas, meu Deus, que talvez estejam como um dia eu estive, sem frequentar a igreja, mas com um desejo tremendo de fazer a tua obra, um desejo tremendo de fazer a tua vontade. Então eu te peço, Senhor, venha ajudando e dando estrutura, venha as tentações, venha o diabo, Pai, tentando fazer essa pessoa desistir, usando até mesmo terceiras pessoas para poder trazer palavras a ela, para que ela desista, palavras de desânimo, Senhor, que ela esteja alicerçada apenas em tua palavra, que a tua palavra para ela seja suficiente para que ela tome a decisão correta. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por essas pessoas e eu te peço, assim como um dia nós viemos para a tua obra, assim como um dia nós viemos fazer a tua vontade, que ela venha fazer também. Em nome de Jesus, eu amarro e repreendo a Satanás que tenta atrapalhar o ministério do Senhor sobre a vida deles, e eu ordeno, diabo, pega
tudo que é teu da vida dessa pessoa e vai embora em o nome de Jesus. Há pessoas, meu Deus amado, que talvez sejam por questão de saúde. Ela diz, eu não tenho saúde para fazer a obra, eu sinto dores no tornozelo, dores na coluna, no corpo, eu tenho uma certa limitação. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor é poderoso para alcançá-los e curá-los de todo e qualquer mal. Eu repreendo essa enfermidade, essa doença e ordeno, diabo, pega tudo que é teu e vai embora para nunca mais voltar, em o nome do Senhor Jesus. Pai, assim nós guardamos essas pessoas em Tua presença. E pode ser que tenha alguém assistindo esse podcast que nunca sintonizou nada evangélico, mas ouviu tudo que foi falado e de alguma maneira sentiu no seu coração o desejo de ser de Deus. Senhor, aqueles que estão Te recebendo, eles estão salvos, eles são Teus. E assim como o Senhor entrou naquela cidade, lá estava aquele Mateus, cobrador de impostos. O Senhor não evangeliza ele, não fala nada, o Senhor apenas diz, segue-me. E ele foi atrás de Ti e se tornou um dos escolhidos. Assim foi conosco. E eu Te peço que essa palavra alcance muitos corações. Use essa palavra para colocar pessoas no caminho. E assim eles vencerão em nome de Jesus. E eu oro e lhe agradeço. E que assim seja. E graças a Deus. Amém. Gente querida, chegamos ao final do nosso podcast de hoje, falando sobre o chamado. E eu quero pedir que você compartilhe essa palavra com as pessoas. Que você compartilhe com as pessoas essa missão tão bonita de servir a Deus. Então, primeiro, agradecer ao Ricardo aqui, né? Obrigado por ter emprestado o seu tempo para nós aí, ter contribuído com as pessoas. E quem quiser falar contigo, onde é que você está mesmo? Pastor, quiser falar comigo é só vir aqui na Igreja da Graça, aqui na Avenida Guaxinduba, número 27, na 7, caso alguém queira fazer a obra. Ou também pode falar comigo nas redes sociais. Ricardo Maia, _ IIGD. Pode Muito bem. procurar lá. Tá aí. A produção está colocando aí também o Instagram do Ricardo. Você pode acompanhar o trabalho. E na próxima semana a gente está de volta com esse podcast todo especial para falar de fé. Já falamos aqui sobre as pessoas que estão tendo dificuldade de se desenvolverem. Falamos na última edição sobre a salvação. Hoje falamos sobre o chamado. E assim Deus vai desenvolvendo os temas e a gente vai colocando em prática. Vai ser muito especial o que Deus vai fazer através dessa programação. Vou dizer, curte aí, compartilha, manda para as pessoas. Essa palavra tem que chegar longe. E ela vai chegar no nome de Jesus, tá bom? Prometo para vocês que daqui a alguns dias vai ter uns convidados especiais aí. Coisa grande Deus vai fazer e vai ser bonito, tá bom? Deus abençoe a sua vida e até o próximo.